Pessoal, sejam bem-vindos aí, né, ao curso complementar aí da NR10, né, que é o curso de CEP, né, o CEP com S lá, o Sistema Elétrico de Potência. Então, na semana passada, a gente iniciou só com uma turma, né, e daí de qualquer jeito, eu já estou deixando as gravações aqui para quando a primeira turma, deixa eu compartilhar aqui, que aí vai ficar mais clara a explicação aqui. Então, ó, semana passada, a gente iniciou somente com essa turma aqui, ó. Mas todas são de Itumbiara, né? Ela é empresarial, é da empresa Caramuru. Então é a 937968, né? Então, semana passada a gente falou da atividade um, né? Hoje a gente vai falar da atividade 2 aí, né? Tirar dúvidas. E hoje, e nessa semana aí, depois apareceu outra turma da mesma empresa, essa 938712. E eu percebi que os cronogramas eram iguais. Como eu recebi a requisição depois e os cronogramas, né, o início e o fim do EAD estavam na mesma data, ó, do 19/2 a 8/3, né, essa nova. E a anterior estava a mesma data, né, 19/2 até 8/3. Eu resolvi encaixar e já antecipadamente a aula um, né, que eu falei sobre a atividade um, eu também pedi pro monitor Afonso postar aqui, tá? Então, essas aulas estão sincronizadas, né? Apesar de que essa que ter aparecido depois, né? Aí hoje a gente vai falar relembrando aqui, né, que vai estar lá aqui na aba vídeo aula, né, tanto a dessa nova turma quanto dessa anterior aqui, tá? Então, geralmente eu utilizo essas aulas para a gente tirar as dúvidas, né? Mas só que como até então não apareceram os alunos, o que geralmente eu faço? Eu pego os formulários, né? Tanto a turma, né? A turma 937968 quanto a 938712, né? Que é a nova turma. Eu pego as questões que tem a ver nas duas atividades aqui, ó. Vamos lá para a situação de aprendizagem, ó. Então, essas são as duas questões EAD, né? Que aí vale os 49 pontos, né? Tá vendo? Para outra turma é a mesma coisa, né? A diferença é que para 937968, o momento presencial ele foi dia 23. Só que, né, a pedido aí da Leandra, foi prorrogado, né? Então, ainda está essa data aqui antiga, né? Mas ela foi prorrogada, né? Não, esse momento presencial ele não aconteceu dia 23/2 dessa turma aqui, que a gente já teve aula na semana passada. Agora, dessa aqui, que eu já aproveitei a aula, a avaliação do módulo um, né? Da semana passada, o momento presencial vai ser dia primeiro agora. Deixa eu olhar aqui no calendário. Dia primeiro vai ser na sexta-feira, né? Aí geralmente a de NR10 ela é na parte da manhã, né? Ela é das 8, é porque vocês estão matriculados em duas turmas. Vocês estão matriculados na turma de NR10 e na turma de NR10 CEP, né? Lá na de NR10, se eu não me engano, são duas atividades também, né? Aqui, né, como eu sou aqui da parte do NR10 do CEP, né? Então, são dois formulários. Lá com o professor José Clébio, realmente eu não sei se são dois formulários. Aí ele vai falar na aula lá com vocês, tá bom? Então, sem mais demoras aqui, vamos para a segunda avaliação, né? Semana passada a gente já falou da primeira, né? Aí agora vamos falar da segunda.
Eu só. E a segunda, ela tem. Vamos olhar aqui. Ela tem seis atividades. Então, geralmente, quando o aluno. E são as mesmas, viu? Tanto para, né, para essa turma aqui, ó, 937968, quanto para 938712, que o momento presencial está confirmado para dia 1º do 3, nessa sexta-feira agora, tá? Então, essa segunda aqui, ó, tem 6 alternativas, né, de verdadeiro ou falso. Então, ela vale, se não me... Ó, vale 2 pontos. Essa segunda questão vale 1, a terceira vale 2 também, né? A quarta 2, quinta 1 ponto, a sexta 2. E as duas vão compor, né? Porque uma vale 25 e a outra vale, essa daqui vale 24. A que a gente fez na semana passada vale 21, ou vale 25, né? Fazendo 49 pontos. E os 51 pontos vocês vão obter eles lá no momento presencial, dessa turma que está confirmado, né? Da 938712, que vai ser nessa sexta-feira agora, né? Então vamos lá, pessoal. Marque verdadeiro, né? Ou falso. Ok. Vamos. Vamos aqui para a primeira. Geralmente eu tiro dúvidas, né? Mas como essa daqui está sendo uma aula gravada e não tem nenhum aluno acessou aqui, então eu vou me ater ao formulário, né? Aqui a atividade aqui. Então vamos lá. O sistema elétrico brasileiro, né? O sistema elétrico atualmente ele é conhecido com o acrônimo de SIN, né? S-I-N, N de navio. É o Sistema Integrado Nacional. Agora eu não me lembro de cabeça, né? Eu sei que tem um estado aí que ele não faz parte do Sistema Integrado Nacional, mas basicamente, né, o Brasil inteiro ele faz. Ok. No tocante aos segmentos elétricos, configura, né, a seguinte formação: a geração, né, onde a gente, né, cria energia. Lembrando que é sempre bom você vir aqui, ó. Você vem aqui, ó, coloca NRs, né, as normas regulamentadoras do trabalho, ó. E aí você pega todas aqui, ó, desde a N1, NR1, né, que é disposições gerais aqui, né, até atualmente a 38, que fala sobre isso aqui, ó. Atividade de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é atividade aí né, de recolhimento aí, de limpeza pública aí, tá? Então, o bom é quando você coloca NRs do Ministério do Trabalho e Emprego aí no Google, você tem acesso a todas elas aqui. Então, é sempre bom você vir aqui, ó, ter acesso a NR10, né? E, e você pegar a última publicação, ó. E na última publicação, para você responder esses questionamentos aqui, ó, lá aqui na NR10, lembrando que tudo no que tange a segurança do trabalho, quando eu respondo não é por achismo, né, por eu ter um senso de justiça, por exemplo. Isso é bom, mas sempre a gente tem que responder baseado, né, numa norma regulamentadora do trabalho que foi publicada no Diário Oficial da União, tá? Então, aqui, ó, nela aqui, ó, fala, ó, aqui, ó, o item 10.1.2, ó, ele fala das fases, ó, fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então, você cria energia, você transmite essa energia através das LTs, né, a linha de transmissão,
Depois você transporta ela pelas linhas de distribuição, vai chegar num transformador de potência em um centro urbano, geralmente, né? E depois, né, de chegar nesse centro urbano, ela vai ser dividida nos circuitos de distribuição, né, para chegar para os clientes o consumo, basicamente, ao residencial, industrial e o consumidor, é o comercial, né? Ok. Então, ó, geração, transmissão, ó, o sistema elétrico brasileiro, no tocante aos segmentos, é, configura a seguinte forma: gerar, né, criar, transmitir, né, transmissão, distribuição, corrente contínua, corrente alternada e corrente subterrânea. Olha, tem corrente alternada, no CEP tem corrente contínua, por exemplo, você tem Furnas aqui, por exemplo, você tem a corrente em alternada, aí eu preciso enviar energia, que aqui o padrão de frequência é 60 Hz, para o lado paraguaio, que é 50 Hz. Aí o que que eu vou utilizar? Geralmente, eu utilizo, né, um equipamento aí, através aí de tiristores, né, que eles simulam um transformador, e daí você converte ele para, eles chamam de corrente contínua, né, tensão e corrente contínua, em alta tensão, eu sei que é do acrônimo lá do inglês, né? Então você converte o alternado para o contínuo, beleza. Só que basicamente a NR10 tem esses itens, né? Mas faltou o consumidor. Então é provável que essa questão aqui seja falsa. Eu escolheria ela como falsa. Vou colocar aqui, não vou responder, obviamente, né? Porque senão eu envio aqui, né, pro meu perfil, mas vamos deixar as respostas aqui, né, salvas aqui, né? Beleza. Esse daqui tá falso, viu? Esse corrente contínua, apesar de ter, né, não não é a composição do sistema elétrico. É essa composição, ó. Geração, transmissão, distribuição e consumo. São as fases. Aí se eu falar de etapas, aí eu falo que é projeto, construção, montagem, operar, né, que é para você ligar, desligar, dar a manutenção, né, quando o equipamento ele está variado aí, né, fazer troca de é, para-raios de rede, né, para-raios de transmissão e por aí vai, né? Beleza, vamos para a letra B aí, ó. É, distribuição de energia elétrica é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão. Então, você começa na geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, ele é após a transmissão, ok? Indo das subestações de distribuição, chegando, entregando energia elétrica aos clientes. Correto, tá? Verdadeiro isso aqui. Vamos lá para o próximo. A energia elétrica que alimenta as indústrias, comércio e nossos lares é gerada principalmente em usinas hidrelétricas. Então, o maior parque aí de geração de energia realmente são as hidrelétricas, onde a passagem, né, da água por turbinas geradoras transforma a energia mecânica originada pela queda d'água, né? Você tem, lembra lá em Física 1, né? Você tem a energia mecânica, que é composta pela energia potencial, mas a energia cinética, que é o princípio lá de conservação de energia. Aí transforma energia mecânica originada pela queda d'água em energia elétrica, correto. Tá certo aqui. Vamos lá. A organização institucional, né, setor elétrico, né, que é a ANEEL, né? A gente pode colocar tudo no mesmo balaio e a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? É composta por organizações políticas, é verdade,
organizações de regulação, né, as regulamentadoras, e de fiscalização, organizações de agentes institucionais e organizadores de segmentos. Isso é verdade, tá correto. Vamos lá. O formato, né, de transmissão de energia elétrica basicamente está constituído por linhas de condutores subterrâneos. Ó, aqui já começou, isso aqui já está com carinha de errado. Existe linha subterrânea, ramais subterrâneos? Existe, viu? Porém, quando fala basicamente, é porque é o principal. Então, aqui já começou errado aqui, ó. Isso aqui já pode dizer que ele é errado, mas vamos interpretar o restante aqui. Destinados a transportar energia elétrica desde a fase de geração até a fase de distribuição. E tem um consumo também, né? O que que adianta você criar energia, transmitir, distribuir e não entregar para quem é o maior motivo, né, de eu criar essa energia, que é o consumidor final, né? Que é o residencial, o comercial e o industrial, né? Então ele parou aqui na distribuição, já outro erro, abrangendo os processos de elevação e rebaixamento. Isso aqui é verdade, elevar, né? O transformador, ele pode ser chamado de elevador ou né, ou rebaixador de tensão, realizado em subestações próximas aos centros de consumo. Isso aqui está errado. Basicamente, ó, fala de linhas de subterrâneo, tem também, viu? Não estou dizendo que não tem. Mas basicamente é a rede aérea de transmissão. Essa aqui é falsa, ó. Até colocar aqui no Fred Google aqui, ó, de distribuição. Ou transmissão. Vamos pegar imagens aqui, ó. Então, o básico, ó, isso aqui é a linha de transmissão, ó, a linha de transmissão. O básico são redes aéreas. Existe, mas assim, é um quantitativo muito pequeno. Ó, isso aqui foi retirado de um livro, ó. E esses outros aqui, ó, isso aqui é de distribuição, né? Então, basicamente, são redes aéreas, são torres, né, de 40 metros ou, né, até um pouco menos aí. Então, vamos para o próximo aí, né? Vamos para F aqui, ó. O sistema, o SIM, né? Ó, igual eu falei no início aqui, ó, o Sistema Integrado Nacional é um sistema de coordenação e controle, ok, formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Era isso que eu não estava lembrando aqui, ó. Que congrega o sistema de produção, transmissão, né? Produção, quando ele fala, é criar energia, geração, né? Às vezes eles trocam produzir, né? Porque o produto é igual o carro, né? Quando você vai na concessionária de carros aí de venda, né? Numa Navesa aí da vida, né? O produto que ela vende é o carro, mas o carro ele foi construído pela montadora, né? Que pega as peças e faz a construção do mesmo jeito, né? A geradora de energia, ela repassa essa energia em pacotes, né? Geralmente uma concessionária de energia, ele é um cliente do tipo A, né? Que é de alta tensão, né? Ele não deixa de ser um cliente, né? Só que ele é um cliente de grande demanda que ele redistribui os pacotes de energia né, para os clientes residenciais, industriais e comerciais. Então, produzir aqui é gerar. E transmissão de energia elétrica do Brasil, que é um sistema hidrotérmico, ok, e de grande porte, com predominância em usinas hidrelétricas e proprietários múltiplos, ou seja, tem estatais, né? Um exemplo que tinha aqui em Goiás aqui era a Celg, né? Aí depois virou privado, né? Que é a Enel, e agora atualmente na parte da distribuição é Equatorial,
Na parte de transmissão é a EDP, é um cliente privado português, né? É um grupo em português. E a geração, né, de uma PCH, né, a pequena central hidrelétrica, ainda faz parte aí da CELG, né? A CELG é geração, né? Que é a antiga, que fazia parte do antigo grupo, a CELG Par, né? CELG Participação. É, pessoal, isso aqui tá verdade, é vero. Então, vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, né? Ó, comunicação é um processo de duas vias. Se você não consegue ouvir e entender, né? Isso aqui faz parte aqui de um módulo até que a gente tem aqui no eletrotécnico, que fala de comunicação oral e escrita, né? É um processo de duas vias, né? Se você não consegue ouvir e entender o que está dizendo, não há comunicação, né? Você tem, né, você tem o código, né, que é a linguagem. Isso aqui tá verdadeiro já. Você tem o código, que é a linguagem, você tem um canal, né, que é a linguagem falada, pode ser linguagem escrita e por aí vai. Hum, Isso daqui, ó, geralmente eu falo dessas questões aqui, ó, lá no curso de CEP, para não parecer que tá muito aleatório aqui, ó. Se a gente vier nos anexos aqui, ó, anexo 2 que fala aqui dos níveis de tensão, né? Que é o cronograma do curso básico que vocês estão fazendo aí com o professor José Clébio, né? O básico de NR10, ó. Ele tem cerca de 15 itens, né? Já o nosso aqui, no caso, ó, ele tem 18 itens e tem essa parte aqui, ó, de organização do trabalho, ó, programação e planejamento de serviços, trabalho em equipe, o PIE, né, que é o prontuário das instalações elétricas, métodos de trabalho, né? Você tem o método ao contato, o método ao potencial, né? Os princípios aí de comunicação, os princípios aí, né, de um realmente de um trabalho em equipe, né? Todos têm que estar em sinergia. Então, isso não é aleatório, não, viu? Isso está dentro dos 18 itens que compõem o curso. Ó, e tem muita gente que ainda confunde, achando que esse curso aqui, ele é uma NR, tipo, sei lá, NR11, NR12, mas não tem nada a ver. Ele é um curso dentro da NR10. Ele é uma espécie de upgrade. Eu sei que se tiver algum de vocês aí que já é engenheiro eletricista aí, né? Pode ser que a gente esteja aqui chovendo muito no molhado, né? Mas é sempre bom a gente prestar atenção que, como se diz, conhecimento aí nunca é demais. Então, assim, eu tô explicando isso daqui porque eu já vi aluno falar: ah, professor, o que que você está falando aí de, sei lá, de comunicação, de trabalho em equipe? Porque esse currículo, ele está dentro, né, do escopo do sistema elétrico de potência aqui do CEP, tá bom? Então, ó, equipe é um conjunto de pessoas praticando atividades em comum, ok? Com objetivos idênticos. Opa, idêntico. Esse tem um. Vamos ler mais aqui, ó. Porém individualizados. É. Então, esse grupo, né, é um conjunto de pessoas que oferece competências e conjugam seus esforços para fazerem coisas que são da responsabilidade de todos, né? Cada um tem a sua aqui, né? Tô falando visando obter resultados comuns através da interatividade. Mas para mim essa aqui tá verdadeira. Essa aqui, ó, planejar, né, é pensar antes, durante e depois de agir. Ok. Envolve raciocínio, a razão, né? Você racionalizar
E, portanto, pode-se entender que o planejamento e o cálculo racional, o que precede, né, que é igual a gente faz a APR, né, a análise preliminar de risco, ou seja, você avalia o risco antes de você se expor a ele, né? Ok. Precede, né, antes e regula antes e depois da ação. Ok, tá verdadeiro. Podemos definir o prontuário das instalações, é porque já está tão automático que eu já leio como prontuário das instalações, né? Ele só fala aqui prontuário. Como um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. É isso mesmo. Ah, professor, porque você é da área, você já deu vários treinamentos aí, por isso que você está pegando, né, rápido aqui e respondendo rápido essas questões. Mas aqui, ó, é porque a gente, às vezes, a gente não observa aqui, ó. Tá vendo esse anexo aqui, ó? Depois que você finaliza o último item da NR10 e de todo e qualquer outro NR, ó, finalizou aqui, ó, no item 10.14.6, né? Daí, depois você tem o glossário, né? Que é como se diz, é o dicionário aqui dos termos que só o pessoal, né, envolvido aí, né, na técnica, o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em eletrotécnica, né, ele tem conhecimento, né? Então, ó, tem termos como alta tensão, área classificada, ó, com potencial de ocorrência de atmosfera explosiva, né? Então, tem vários tipos aqui de termos aqui, ó, que caso você não saiba ou não está lembrando, você pode é, é, consultar ele aqui, tá bom? Então, de tanto eu consultar eles aqui, alguns eu, como se diz, acaba entrando na nossa mente aqui, no, quase que como se a gente tivesse nascido sabendo aqui, né? Então, vamos lá. A programação e ou, né? Ou só a programação, ou só o planejamento, quando fala esse e ou, né? Os dois, ou cada um deles separadamente, né? Rapaz, isso aqui não tá cheirando verdadeiro, não. Vamos lá. De trabalhos no CEP, Sistema Elétrico Potência, né, quer sejam de manutenção, quer sejam de construção, não devem levar em conta os aspectos de segurança. Não, não, já está errado. Já está errado aqui, ó. Sempre, sempre, a norma regulamentadora do trabalho, qualquer uma das 38, ela visa a saúde, né, e o bem-estar do trabalhador enquanto, né, quando da sua atividade laboral, tá? Eu só fiquei com dúvida nessa equipe aqui, ó, mas vocês pode consultar aqui o Google aqui, dar uma olhada aqui, mas aparentemente essa letra B, ela tá verdadeira aqui. É que eu tô assim, ó, com objetivos idênticos. Eu sei que quando você vai fazer um POP, né, um procedimento operacional padrão, você vai fazer uma instrução técnica, o objetivo é o mesmo, né? O passo a passo é o mesmo, vocês correm ao mesmo risco, né? E a forma de você controlar esse risco é o mesmo, utilizando ou EPI ou tomando uma atitude segura, né? É basicamente esse aqui, para eu, ele tá verdadeiro. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Tem poucas questões, mas ela é mais, né, analítica aí, ó. Percepção do risco não se baseia na experiência de cada um. Opa, já tá falso aqui. Cada pessoa, pessoal, ela tem uma percepção de risco aí, né? Ela, assim, eu posso dizer que ela entra em conflito até com os valores pessoais da pessoa, né? Antigamente segurança do trabalho era considerado frescura. Ah, não, esse negócio de usar capacete, macho que é macho não utiliza capacete de segurança, não utiliza luva, né? Essas bestialidades aí que existiam antigamente, né? Hoje em dia
né, o ser humano aí evoluiu, né, e é óbvio, né, que cada um tem a percepção, né, do risco, apesar do risco, a gente na área da segurança aí analisa ele, né, de forma metódica, né, o que que é esse risco grave e iminente, né, mas cada ser humano aqui, né, isso novamente, ó, tá dentro do contexto aqui, ó, dos 18 itens do anexo 3 aqui, ó, dos 18 itens na parte de treinamento aqui do CEP, tá? Então, isso aqui já tá falso. Vamos lá. Ó. Liderança é a capacidade de liderar pessoas. Nossa, descobriu o Brasil, né? Até então, né? Ó, a tautologia, acho que é tautologia isso aqui, né? É a capacidade de liderar pessoas e equipes efetivamente, ou seja, buscando um desempenho, né? Um alto desempenho aí. Ou seja, extraindo o melhor, ó, já até falei antes aí, extraindo o melhor de cada talento, né, para o alcance de grandes resultados e fazendo com que todas as pessoas consigam trabalhar em sinergia, né, ou seja, sincronizada aí, é uma qualidade procurada por empresas de todos os segmentos. Isso aqui está mais que verdadeiro. Aí. Trabalho, né, em equipe é ter habilidades para realizar trabalhos em conjunto, ok? Né? Uma equipe, né? São várias pessoas, ok? Flexibilidade para lidar com diferentes perfis de pessoas, né? Tem gente que acha melhor passar o dia fazendo cálculo integral, equações diferenciais, do que lidar com pessoas, porque existem realmente pessoas difíceis de lidar, principalmente na área quando você dá manutenção em circuitos energizados, né? A linha chamada linha viva de distribuição. Você tem que ser metódico, você tem que ser diligente, porque qualquer erro pode acarretar, né, num dano fatal aí pro trabalhador aí. É, e uma postura colaborativa é fundamental. Ok, até então tá verdadeiro aqui. Trabalho em equipe é fundamental uma vez que um time que deve trabalhar como um conjunto de engrenagens, né? Ok, onde todos colaboram, né, ou corroboram para colaboram e cada um faz a sua parte para aumentar o desempenho de suas tarefas. Opa, essa aqui tá mais que verdadeira. Essa daqui, ó, já tá com carinha de falso. Ó. Fazer fofoca, né? Isso daqui não é trabalho em equipe, não. Mas vamos lá, né? Vamos ler. Vamos dar o benefício da dúvida aqui. Fazer fofoca de colegas ausentes, né? Tipo aquele, ah, o fulano cara, o cara é, deu as costas, aí você fala, chega tarde, sai cedo, né? Então, ser antipático, ixi, já tá falso aqui, ó. Deixar conflitos pendentes e ficar de cara fechada são pontos importantes na formação de uma grande equipe, né? Só se for a equipe do desastre, né? Então tá falso aqui. Vamos lá, letra E. Ó, segundo a pesquisa da revista inglesa, né? Management Today, ó, meu inglês tá em dia, né? Pessoas infelizes são 80% menos produtivas. Ó, mesmo que essa porcentagem não seja 80%, seja 70% aí, eu sei que isso é uma máxima verdadeira, viu? Além disso, ninguém gosta de trabalhar ao lado de quem vive de cara feia, né? Então, graças a Deus, eu trabalho ao lado de colegas aqui. O pessoal está sempre rindo aqui, né? Tá sempre de bom humor aqui. É essencial, portanto, buscar equilíbrio emocional, cultivar emoções positivas e ter um bom humor. Tem hora que você tem a sensação, né, que eu estou realmente num curso de CEP, né? Mas é igual eu falei, tudo em conformidade com o anexo 3 do treinamento de sistemas elétricos que a gente fala de equipe, né? Fala de manutenção, fala de boas práticas, né? De manutenção, boas práticas interpessoais aí. Então, isso aqui tá verdadeiríssimo.
Olha, só falta mais duas aqui, ó. Vamos pro próximo. A parte viva, ó, quando esse termo aí, ó, a gente pode encontrar aqui, ó, lá na NR10, lá no glossário. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, quando eu falo de parte viva, eu estou querendo dizer que há uma parte do circuito que ela é energizada, tá? Ó, parte viva é a parte condutora que apresenta diferença de potencial em relação à Terra, é verdade, né? Ela tem um potencial elétrico. Em relação à Terra, ela apresenta um potencial, se, por exemplo, se ela for a fase A, né? Em relação à fase B, ela apresenta, né, um potencial. Agora, em relação a ela mesma, né, uma fase de mesmo nome, daí ela não tem diferença de potencial. Mas nesse caso, em relação à Terra, ela tem sim. Então, verdadeiro. Elemento condutor estranho à instalação, né? Ou seja, que não seja um condutor elétrico, que não seja um barramento que ele está previsto dentro do escopo do projeto, né? É isso que é o elemento estranho. Vamos lá. A instalação, né? É o elemento que faz parte da instalação. Não, já, isso aqui já está errado, já nasceu falso aqui, ó. Elemento estranho, né? É igual, por exemplo, eu já vi o pessoal pegar aquela, não tem aquelas varas de catamanga que o pessoal, vara de bambu lá gigantesca, né? E aí o pessoal insiste em utilizar ela para fazer a manobra com chave fusível, né? O pessoal chama até banana, né? Porque parece uma banana de dinamite, né? Então isso aqui já tá errado, porque ele fala um elemento estranho à instalação, ele é essencial, né? Então está falso. Vamos lá, ó. Contato indireto e contato é o contato de pessoas ou animais com massas, né? Que fiquem sob tensão devido à falha de isolamento, né? Então, contato indireto, o contato direto seria eu pegar na própria, né, num cabo nu, por exemplo, de uma rede, né? Uma rede tipo N aí, né? Ou uma rede tipo S, né, que são os dois tipos de rede nua, né? A tipo N, a normal, ela dá média tensão, né, que ela pode ser a 13,8 a 34,5 kV, e a tipo S, né, que é a rede de baixa tensão, né? Monofásico 127 ou então 220 volts aí, né? Então, o contato indireto é eu entrar em contato com um equipamento, né, em que ele utiliza energia para ele gerar, por exemplo, energia mecânica, né, um motor elétrico aí, né? Então, eu entrar em contato indireto, né, eu vou ficar sobre, né, se eu colocar a mão em cima de um equipamento, eu só vou levar choque se a isolação, por exemplo, da bobina, a isolação de um cabeamento, ela haver uma falha, né? Então isso aqui está correto. Vamos lá. Corrente de fogo é a corrente que, por imperfeição do neutro, escoa ou flui para a fase ou para os elementos condutores. Ó, essa imperfeição do neutro aqui, esse aqui é um termo alienígena aqui. Esse termo aqui não existe. A corrente de fuga, ela não flui só do neutro, porque ela flui da fase para o neutro, daí é a corrente nominal do próprio circuito em conformidade, né? Ou com a resistência, se ele for resistivo, ou então com a impedância, né? No caso, ou impedância indutiva, se for, né, um motor, por exemplo, ou da impedância capacitiva, se ele for um equipamento eletroeletrônico, que ele utiliza o capacitor também, né? Então, a corrente de fuga não é só isso, não, viu? Ela não flui do neutro. Ela flui de qualquer, por exemplo, eu tenho um fio ou um cabo desencapado, a corrente de fuga ela vai sair por aquele ponto desencapado. Ela não vai sair pelo é, como é que fala? Pelo circuito, né, que vai da fase para o neutro e assim sucessivamente, né? Vai percorrendo aquele circuito, né? Então, tá errado, viu? Tá falso. Vamos lá, falta pouco, gente. Não entra em coma. Ó, curto-circuito é a falta direta entre condutores vivos, né, ou seja, energizados,
Faz de conta que esse meu dedo e esse outro aqui são condutores vivos, né, energizados, né? Então tá falando aí, ó, é a falta direta entre condutores vivos de potenciais diferentes ou entre um condutor vivo e outro de potencial neutro. Esse aqui tá verdadeiro aqui. É porque entre esses dois condutores vivos, ou entre um vivo, que é a fase, e o neutro, que ele vai estar ligado na Terra, lá no transformador de distribuição, que ele está em estrela, né? Eu tenho um elemento no meio que é um equipamento, é uma carga aí, né? Então, isso tá correto. é, a principal possibilidade de surgimento de fatores associados à estática, ele está falando aqui da eletricidade estática, né? Nas instalações elétricas em questão está associado aos efeitos capacitivos. Sim, que um efeito capacitivo é um efeito que acumula carga, né? Ele acumula carga numa carcaça aí, por exemplo, e daí ao tocar essa carcaça, por exemplo, que tem carga acumulada, você recebe, né, um descarregamento dessa carga que está ali acumulada, né? Então, basicamente, é um efeito capacitivo, né? É um acúmulo de carga, né? Ou de potencial elétrico aí que, quando ele é descarregado, ele vira corrente. Ok. Assim sendo, para que não ocorra um choque, né? O equipamento deverá estar aterrado, né? Qualquer equipamento para não ocorrer um choque por contato indireto, igual a questão, uma dessas questões aqui, ó, deverá estar aterrado, verdade. Isto é, devemos oferecer à corrente elétrica a fluidez por um caminho realmente de menor resistência, né? Verdade, que o corpo, né? Que o corpo, no caso, a pessoa que está levando o choque, né? Do colaborador eletricista, né? Então, o aterramento, ele é um desvio, né, da corrente. Até você encontra nos itens da NR10 e, se eu não me engano, você encontra no glossário. Mas eu sei que nos itens da NR10 tem exatamente esse texto aqui, ó. Ok. Vamos lá, vamos para a penúltima aqui. Tá acabando, gente. Ó, agora, esses itens que, ó, as técnicas de análise de risco, né, a APR, né? São umas parafernálias, ó, já começou a utilizar as palavras estranhas aqui. Parafernálias de técnicas, métodos, estudos e ferramentas sem nenhuma importância. Ah, meu Deus do céu, para, né? É análise preliminar, né? Análise antes de você se expor ao risco, né? Então tá falso. Diminuição dos riscos de acidentes e doenças de trabalho não faz parte dos benefícios da implementação de uma APR. Meu Deus do céu, tá amarrado em nome de Jesus, né? Não, para. Ó, os acidentes elétricos no Brasil ainda são maioria em inúmeros setores, né, do mercado de trabalho. Ok. E está fazendo uma afirmação aqui, né? Isso é verdade, infelizmente. Ó, o país gasta milhões de reais até bilhões por ano, né? Em decorrência desses acidentes, né? A campanha aí, há cerca de um ano e pouco atrás, aí, o Ministério do Trabalho ele foi dissolvido, né? E ele virou é uma, é uma câmara especial e ele fazia parte do Ministério da Economia, lá, o Paulo Guedes, né? Então ele perdeu muitos poderes dele, né? Os poderes que ele tinha autonomia, né? Porque todo ano você tem uma agenda, né? E, por exemplo, atualmente, igual a gente viu aqui, né? A gente viu que tem cerca de 38 normas regulamentadoras do trabalho. Essas normas regulamentadoras, elas perfazem todos os campos de trabalho existentes? Não, existe alguns aí que não perfaz. Então, todo ano o pessoal da técnica, né, ele vai estar analisando, né, através do CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações,
e daí eles elaboram outras normas e fazem atualizações nas pré-existentes. Vamos lá, identificar os riscos e orientar os colaboradores dos mesmos, né, existentes em suas atividades no trabalho, são um dos objetivos da APR, isso mesmo. Vamos lá, estamos acabando aqui. A APR, né, é uma ferramenta eficaz para identificar potenciais riscos, né? Agora, ó, tudo que foi dito aqui, né, tá, ao contrário aqui, está sendo dito na linha E aqui, ó. Então, verdadeiro. Beleza. Ele até citou, tem que dar uma atualizada aqui, ó, que agora a transmissão é da EDP, né, da Celg, tem mais, só tem Celg geração. Aqui é Celg geração, é EDP transmissão e equatorial distribuição. Mas tá ok, a premissa aqui tá verdadeira, tá? Vamos para a última aí, fechar com chave de ouro aí. Ó, sempre quando fala de um item, né, a gente tem que analisar lá a NR10, né? Ó, 10.5.1, somente são consideradas desenergizadas, né, as instalações elétricas liberadas para o trabalho, ok? Mediante procedimentos apropriados, né? Que são as 5 regras de ouro, né? As concessionárias chamam de 5 regras de ouro. Então, isso aqui tá verdade, ó. Constatar a ausência de extensão, instalar, ele pegou todos os itens da NR10 e colocou aqui, é verdadeiro. Vamos para o próximo aí, ó. 10.6.1. As intervenções, ou seja, você fazer uma manutenção ou até instalar, né? Instalações elétricas com tensão igual ou superior a 500 volts em corrente alternada ou superior a 1.200. Não, isso aqui tá errado, ó. É 50 volts, viu? Isso aqui é 50 volts, ó. Isso aqui é falso, ó. Ele colocou 500 volts, tá errado. Se fosse 50 volts, já tava verdadeira aqui. Vamos lá. O impedimento e bloqueio automático não, ó, tá vendo aqui, ó, não consiste na falta para determinar, né, nossa, tá errado aqui, condições impeditivas para serviços e instalações elétricas energizadas. Então, tá falso, porque ela consiste, né? E tá dizendo que ela não consiste. Constatar, né, a ausência de tensão é a verificação efetiva da falta, né, da mesma aqui, na verdade, ó, nos condutores do circuito elétrico. Verdadeira. Seccionamento é o ato de promover a continuidade elétrica. Não, o seccionamento, no sentido mais amplo, você pode considerar ele como fechamento do circuito, né, como a abertura aí, tá? Não tá falso. Então, a última aqui, ó, para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Nenhum serviço deve ser iniciado se houver condições que comprometam, é verdade, a integridade física da equipe. Antes do início das atividades, todos os trabalhadores fazem uma avaliação, né, que é a APR, né, das condições físicas e mentais. Também tem no formulário, né, é porque eu não estou com ele aqui agora, tem um formulário da concessionária que fala, né, todos os componentes, quando fala componente, não é componente elétrico, não, então isso que é verdadeira. Ele está querendo dizer componentes são as pessoas do grupo lá da equipe, né? Se todos os componentes estão bem, você pode liberar isso para o trabalho. Se não, daí você, como chefe de equipe, vai detectar o porquê que esses componentes, ou seja, as pessoas aí, não estão em condição. Às vezes o cara está com problema em casa, né? Às vezes ele, sei lá, professor, o cara me encheu a cara. Então ele realmente não tá em condições, né? Então, um chefe de equipe, ele às vezes ele tem que detectar isso, e se ele detectar, ele tem que tirar essa pessoa, né? Não pode autorizar essa SS, né? Essa solicitação de serviço virar uma OS, uma ordem de serviço. Então tá, pessoal. Então a gente finalizou a atividade, o formulário 2 aqui, a gente fez a análise das 6 questões, né? E daí na próxima aula a gente vai fazer um resumo aí dessas duas atividades, tá bom?
Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. E a gente se vê na próxima semana aí na nossa última aula aí de sistema elétrico de potência. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.